dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre futebol, sobre o que mais. A gente está no Brasil, a gente vai falar de futebol. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Vamos falar de futebol, Cora? Olha aqui, para a sorte dos nossos ouvintes e espectadores, não somos nós que vamos falar. Não. Não. Ou essa seria uma conversa muitíssimo curta, né? Pois é, a gente tem uma conversa com Idelber Avelar e Diego Ambrosini. Os dois são a dupla que comanda o novo programa aqui do Meio, que é o Meio de Campo. Título maravilhoso. Pois que foi dado, acho que pelo próprio Idelber. Agora eu não lembro quem que batizou o podcast. Muito bom. Mas é um programa interessante, Cora, porque é um programa que não tem na podcastofera brasileira, que é um programa sobre futebol, mas não sobre a rodada, os jogos que aconteceram no fim de semana ou no meio da semana. É arqueologia do futebol. É arqueologia do futebol, é história do futebol. Agora, é história dentro do campo. O que acontece dentro do campo? Por que um time é campeão numa determinada partida? Quem são as pessoas extraordinárias que inventaram esse jogo, que criaram, E, Cora, como são cultos, né? É inacreditável. E você aí percebe que não há nenhum assunto no mundo que, quando é bem explicado, não seja fascinante, né? É exatamente isso. Porque eu poderia ficar a noite inteira ouvindo eles falarem. Eu também. Eu tenho exatamente a mesma sensação. Eu não entendo nada. Eu sou a Glória Pires, né? Como eu digo lá, eu sou a Glória Pires no Oscar. Não sei opinar. Mas eu fui tão fascinada. Você sabe do que eu me lembrei o tempo todo? Houve uma partida de xadrez em 1851 que se chama Partida Imortal. É uma partida de xadrez que até hoje é defendida com paixão de um lado ou de outro pelas pessoas. Para você ver. E não é só isso, né, Cora? O jogo no Brasil, a gente descobriu nesse programa, é uma invenção de um judeu húngaro. Uma invenção húngara. Maravilhoso. Vem. Cora Ronen, temos visitas. Uma das visitas é um amigo antigo. Nossa, mas muito antigo e muito querido. Idelber Avelar, Diego Ambrosini, muito obrigado, bem-vindos. Obrigado, Pedro, obrigado, Cora, pelas boas-vindas, pelo convite. Estamos aqui com o Diego. Opa, obrigado, pessoal, pelo convite. Espero me tornar um amigo novo, né? Estar sempre aqui com vocês. E estamos aqui para conversar sobre o nosso podcast. Pois é, isso aqui, eu preciso começar, vocês me perdoem. O Idelber, claro. Você é um professor de literatura, cara. E você se tornou conhecido nos últimos, 20, 25 anos, pós aquele momento dos blogs, também como um excelente analista político, tanto de política nacional quanto de política internacional. O Diego é cientista político. Por que diabos vocês decidiram fazer um podcast sobre futebol? Bom, a história do podcast tem a ver com uma percepção minha, que eu acho que o Diego compartilha também, de que a bibliografia brasileira sobre o futebol, ela é muito rica, ela tem se enriquecido muito nos últimos 20 anos, mas ela é uma bibliografia que fala muito do que acontece fora do campo. A bibliografia sobre a sociologia do futebol é muito rica, os livros sobre a sensação de pertença das torcidas, as identidades, as questões de gênero, de raça, de classe social, a economia do futebol, a educação física e o futebol, tem várias publicações importantes nessa área. Mas não é uma bibliografia muito rica sobre o que acontece no jogo em si. E essa sempre foi a minha paixão. Apesar de me interessar por essas coisas todas que cercam o jogo, eu sempre me interessei muito mais
por como se joga o jogo. Quais são os padrões, táticas, movimentos, etc., que tem tido lugar ali naqueles 10 mil metros quadrados. Então, o nosso foco vai ser muito centrado no jogo mesmo, como se joga o jogo. É isso. Na verdade, foi uma certa coincidência, né, Idelba? A gente já se conhece há muito tempo também. Sim. E a gente discutia política, literatura, música muito, né? Mas a gente acabou, ao mesmo tempo, começando a voltar para essa literatura toda, bibliografia sobre o futebol, né? E era um incômodo nosso, isso que você acabou de frisar, né? Até porque é um pouco até difícil, né, de pesquisar em torno disso, porque muitas vezes, principalmente quando se trata de jogos antigos, a gente não tem os filmes, né? Os vídeos. E sobretudo aqui no Brasil, que foi tudo criminosamente apagado, né? Então, é um esforço que a gente está fazendo nesse sentido, de trazer a história dessa evolução tática, técnica, dos grandes times, os grandes jogadores, os grandes técnicos, né? Como é que isso foi se modificando aí ao longo das décadas, né? Então, é um pouco o objetivo da gente com o podcast. Eu já vou passar para a Cora para fazer perguntas também, até porque as dela vão ser muito mais interessantes da minha, porque eu conheço um pouco de futebol. Como a Cora não é muito chegada, ela vai fazer, obviamente, perguntas muito mais interessantes. Muito mais interessantes. Muito melhor. Agora, eu quero só fazer uma pergunta, que é uma pergunta super simples, na verdade, que é: a pessoa que for assistir a um episódio ou ouvir, porque ele também é distribuído como podcast, tanto vídeo quanto podcast, a pessoa que for assistir a um episódio do meio de campo vai assistir o quê? O que é um episódio típico? Perfeito. A gente tem algumas séries que estão informando esses episódios. A gente tem uma série sobre grandes jogos, importantes jogos da história do futebol que foram pouco estudados. Então, a gente começou o primeiro episódio sobre Brasil 0, Holanda 2, na Copa de 74, porque foi a primeira grande derrota da seleção brasileira depois de ela conquistar o tricampeonato do México. E esse jogo tem várias características que não foram apontadas ao longo do tempo. Uma delas é o fato de que o Brasil foi muito prejudicado pela arbitragem, não por nenhuma conspiração, mas pela incapacidade do olhar humano captar, ao mesmo tempo, 3 pontos: o ponto em que se deu o passe, o ponto em que está o jogador e o ponto em que está a última linha da zaga adversária, porque a Holanda introduz a saída em linha para deixar o adversário impedido. Então, explicando para o pessoal que não acompanha futebol necessariamente, a lei do impedimento diz que você está impedido se não houver um defensor mais goleiro entre você, atacante, e a linha de fundo no momento do passe, não no momento que você recebe a bola. Você pode receber a bola completamente sozinho e não estar impedido. E naquele momento, a Holanda inventa a saída em bloco, a saída em linha para deixar o adversário impedido. Só que essa saída nunca era muito perfeita. E várias vezes, marcaram-se naquele jogo impedimentos errados contra o Brasil. E nós fomos os primeiros a apontar isso e a colocar com vídeo a comprovação de que esses impedimentos estavam errados. A gente mostrou a soberba do Zagallo antes do jogo. Os times holandeses já eram tetracampeões europeus. Feyenoord é o campeão europeu de 70, o Ajax ganhou o campeonato europeu de 71, 72, 73, e o Zagallo dando aquelas entrevistas, né, de que a Holanda não era um futebol de competição, era um time de entretenimento, etc. Então, Pedro, tem os jogos históricos, tem as figuras históricas pouco conhecidas. O episódio que vai ao ar esta semana é sobre um húngaro, importantíssimo húngaro, Jenő Medgyessy, que adotou no Brasil o nome de Marinetti, muito pouco conhecido mesmo. Isso aí, até historiadores do futebol, jornalistas que trabalham com futebol, não conhecem essa figura. E foi alguém que eu fui desenterrando com pesquisa de arquivo e que tem uma importância enorme para o futebol brasileiro.
Então são alguns dos temas. Hoje a gente gravou um episódio sobre a final da Champions League de 2009, que é o nascimento do grande Barcelona do Guardiola, aquele Barcelona que coloca o adversário na roda de bobinho, tocando a bola e criando triângulos. Então, quem for assistir um episódio do Meio de Campo vai ver ou a análise em detalhe de um jogo muito importante e pouco estudado, ou a análise de uma grande figura do futebol, ou episódios historiográficos mais antigos mesmo, como esse que o Diego fez, que ele pode nos contar, né? A gente já gravamos, né, um episódio sobre as chegadas do futebol no Brasil, né? Geralmente a gente costuma ligar a origem do futebol brasileiro com Charles Miller, Oscar Cox, e a gente complexifica um pouco isso, né, salientando aí que o futebol chega por vários vetores, né, vários processos. Visitamos aí os clubes nas duas primeiras ligas, na Liga Paulista, na Liga Carioca, e vemos também nesse episódio um pouquinho dos primeiros jogadores negros, né, que geralmente todo mundo lembra do time do Vasco em 1923, mas a gente destaca um pouquinho alguns jogadores tanto no Rio quanto em São Paulo na primeira década, né? E também fazemos grandes jogos, né? Já gravamos um sobre o Fluminense e Inter, no Campeonato Brasileiro 75, e um sobre a Copa de 50 também, trazendo também uma leitura tática, né, e não focado assim na ideia do maracanaço, da soberba brasileira, depois da tragédia, ou das culpas individualizadas em certos jogadores, seja no Barbosa, seja no Bigode. A gente focou na tática também. No futuro a gente pretende fazer episódios focados na evolução tática, né, da mudança dos vários esquemas táticos, historicamente, e também em certas posições, né? Por exemplo, estamos com um pronto já para gravar na semana que vem sobre o falso 9, a história dessa posição. Depois vai ter, sei lá, sobre o centro médio. Enfim, tem muita coisa para explorar, Pedro, na verdade. Então, vai ser evolução tática, histórica do esporte em várias dimensões, né? E trazendo sempre algum tema específico, e a partir desse tema tentando mostrar o horizonte, né, o panorama dessa evolução. Seja no Brasil, que eu acho que vai ser o nosso foco principal, mas também com jogos da Europa e futuramente, espero que não muito demoradamente, da América do Sul, né, e outros, da Argentina, Uruguai, enfim, outros países aqui do nosso continente. Olha aqui, eu me sinto igual a Glória Pires na famosa transmissão do Oscar. Não me sinto capaz de comentar. Já apareceu um judeu húngaro que é o inventor. É um dos seus, Clara. Inventou o futebol brasileiro, apesar desse nome italiano. Olha, deve ser muito próximo da sua família, porque se é um húngaro com nome italiano... Olha, ele adotou o nome Marinetti. Marinetti é uma figura incrível. Vamos contar um pouquinho a história do Marinetti. Pronto. Até porque e a história da importância da Hungria no futebol, para aproveitar que a Cora está presente, né? A Hungria é fundamental para a história do futebol. Eu costumo dizer para meus alunos assim: os ingleses inventam um jogo, que agora eu dou aula de futebol, né? Estou dando muito pouca aula de literatura, desenvolvi vários cursos sobre futebol e a outra coisa, né? O entusiasmo, a presença dos alunos, a quantidade de alunos que se matriculam, é tudo diferente. É como sair assim, sabe, da revista em preto e branco para o cinema de Kubrick, assim, uma coisa desse tipo. Então, voltando para a Hungria, eu costumo dizer aos alunos: os ingleses inventaram o jogo, os escoceses inventaram o passe e os húngaros inventaram o campinho, a representação abstrata do campo de jogo. Quando o futebol começa a se espalhar pelo mundo, o primeiro choque internacional do esporte é quando a Inglaterra começa a perder da Escócia repetidamente ao longo das décadas de 70 e 80 do século XIX. E eles perdem aqueles jogos porque os escoceses, que eram em geral de classe trabalhadora, desenvolvem a necessidade de passar a bola
em vez de correr enlouquecidamente com ela, como era a tática inglesa, né? O futebol inglês das primeiras décadas, ele é baseado no que eles chamam lá de charging. Correr com a bola, né? Carregar e carregar o adversário com a bola. Os escoceses, cansados de tanto trabalho ao longo da semana, não tinham toda a semana para descansar, como os gentlemen das escolas públicas inglesas tinham. Eles são obrigados a desenvolver uma forma de jogo mais adequada à energia que eles tinham. E começa o futebol de passes. Quer dizer, a bola que tem que correr, né? A bola que tem que correr. Não eles. Nesse momento, Corinha, passar a bola era considerado coisa afeminada. Tá? Essa era a palavra usada. Era considerado coisa afeminada. Não era considerado másculo passar a bola. E é por causa disso que a Inglaterra perde da Escócia 20 anos seguidos. E os alunos perguntam, mas se estava óbvio que o jogo de passes era superior, por que a Inglaterra não adotou o jogo de passes imediatamente? Ela não adotou o jogo de passes imediatamente porque havia ali décadas, séculos de construção cultural que associavam a carregada da bola à masculinidade, à afirmação da masculinidade. Era pouco macho passar a bola. Charging, Edelber, isso que você está descrevendo é a cavalaria, né? Que faz uma charge, né? Exatamente. É aquela coisa, todo charge, mundo forte na frente e partindo contra o adversário em linha, partindo contra o adversário, trombando contra o adversário, etc. Jogando em linha. Na unificação das regras do futebol, que acontece em um boteco inglês, uma taverna inglesa, em 8 de dezembro de 1863, duas coisas são eliminadas. E o futebol e o rugby seguem seus caminhos separados. Uma coisa que é eliminada é pegar a bola com a mão. Elimina-se isso. Você não pode mais pegar a bola com a mão. E a segunda coisa que é eliminada é o que os ingleses chamavam de hacking. Hacking é chutar o adversário na canela. Isso foi a grande polêmica. Isso era válido, isso era parte do jogo, né? E um dos que discordaram dessa decisão disse profeticamente: se nós eliminarmos o hacking, se nós eliminarmos o chute na canela do adversário, qualquer francês afeminado que aparecer aqui e aprender o jogo vai começar a ganhar da gente. Que foi, evidentemente, exatamente o que aconteceu, né? E tiraram os leões do campo também, né? Pois é. Isso foi um Mas pouco então antes. aí, Delber, e a partir daí é um escocês, né, o Jimmy Hogan, Isso. que vai para a Europa. Que vai para a Europa, inicialmente, né, o Robertson, depois o Jimmy Hogan, o que chega ao Danúbio... E que a gente fala Hungria, mas era o Império Austro-Húngaro. Era o Império Austro-Húngaro. Então, era Budapeste, Viena e Praga. Budapeste, Viena e Praga são cidades muito importantes para o futebol. Budapeste mais, né? Sim, sim. Budapeste mais nesse momento. E ali aparece uma outra coisa que não havia aparecido, que é o futebol se alastra pelo mundo com uma rapidez impressionante, né? E se instala ali o que a gente poderia considerar até hoje o grande mistério historiográfico do futebol. Por que esse esporte, que chega em tudo quanto é canto, pelas mãos ou pelos pés de gente privilegiada, é apropriado de forma tão imediata e apaixonada pelos pobres do mundo todo? Sim. Isso é um mistério que começa a inquietar os pensadores húngaros de final do século XIX. A cultura dos cafés, naquele momento, é muito importante em Budapeste, né? E ali o futebol se transforma em algo intelectualizado pela primeira vez. Os húngaros começam a representar campinhos nas mesas de café, com o auxílio de xícaras, jornais, canetas, com buquinha de açúcar, etc. Tudo aquilo começa a ser espalhado pela mesa para começar a representar abstratamente o campo de jogo. Para um inglês, para um britânico, de 1895, de 1905, de 1910, a ideia de uma representação abstrata, de um mapinha do campo, como a gente faz hoje, teria parecido... Se passar a bola era efeminada, imagina construir um campinho, né? Exatamente. Exatamente, era uma coisa assim, absurdamente efeminada, né? Eu uso a palavra afeminado aqui porque é a palavra usada naquele momento, né? Está usada aqui entre aspas, com o sentido que se dava naquele momento para ela. Os húngaros, com o recrudescimento do antissemitismo
na Europa Central. Naquele momento, 25% da população de Budapeste é judia. Os grandes técnicos formados a partir da ida de Jimmy Hogan para a Hungria, eles começam a se espalhar pelo mundo. Um parêntese sobre quem foi Jimmy Hogan. Jimmy Hogan foi um inglês de ascendência irlandesa, ele era católico, que levou à Europa Central o jogo escocês de passes. Ele não leva o jogo inglês de trombadas. O jogo inglês de trombadas jamais chegou à Europa Central. O que chega lá já é o jogo de passes. E uma série de húngaros saem da Hungria naquele momento, fugindo do antissemitismo, e aí chega ao Brasil, em 1926, Jenő Medgyessy. Com as dificuldades dos brasileiros de pronunciar o nome dele, Medgyessy com D mudo, G-Y-E-S-S-Y. Tem 2 Y no nome dele. Ele adota o nome de Marinetti. Ele chega ao Botafogo em 1926. Eugênio Marinetti. Eugênio Marinetti, Ele chega ao Botafogo em 1926 e imediatamente o Botafogo começa a jogar de uma maneira diferente. Os jogadores atacam espaços vazios, eles estão mais bem preparados fisicamente, os times do Marinetti ganham os jogos no segundo tempo com muita frequência, né? Essas coisas que a gente desenvolveria depois com outros nomes, ponto futuro, terceiro homem. O terceiro homem é simplesmente o cara que se desloca para receber a bola. Não daquele que tem a bola no momento, mas daquele que vai recebê-la. Ou seja, Diego vai passar a bola para Pedro e eu estou me deslocando já sabendo que Pedro vai receber a bola. Certo? Esse é o terceiro homem. Essas coisas todas são trazidas pelo Marinetti para o Rio de Janeiro. O Marinetti é uma figuraça que, mesmo no calor do Rio de Janeiro, andava sempre com um suéter quadriculado e montando times inesquecíveis. A imprensa começa a dar cada vez mais destaque a ele, especialmente a partir de 1927, quando ele vai para o Fluminense. O Fluminense ganha o torneio início com ele. Ele tem uma passagem avassaladora pelo Fluminense. E depois ele vai para Belo Horizonte, que é uma mudança naquele momento meio contra-intuitiva e difícil de explicar, né? Belo Horizonte era uma capital. Ainda não era ele vai para o Galo, né? Mas o Galo ainda não era o time que viria a se tornar, né? Exatamente. Tão importante nacionalmente. Exato. Inclusive, então, a primeira vitória... Sai do centro, né? Ele sai do centro do Brasil, né? Vai para Minas, tem também uma passagem avassaladora pelo Galo, volta para São Paulo. Ele gostava de morar em São Paulo, porque em São Paulo havia uma comunidade húngara, né? Com a qual ele podia se relacionar. E em 1929, ele organiza uma coisa que muda a história do futebol brasileiro, que é uma visita da equipe húngara do Ferencváros. Isso foi notícia nos grandes jornais brasileiros, mas é notícia de capa. Entre maio, junho e julho de 1929, você não pode abrir um jornal brasileiro sem ver em grande destaque: chegaram os húngaros, Ferencváros visita, chegaram os profissionais. Os profissionais, como eles eram chamados de os profissionais, porque naquele momento o futebol brasileiro ainda era amador, né? E já era profissional na Hungria. O Ferencváros tem uma turnê muito bem sucedida, ele perde alguns jogos. Alguns desses jogos, os húngaros dizem que houve muita interferência da arbitragem. A evidência empírica parece sugerir que os húngaros estavam certos. Tem um jogo que o Brasil, que eles começam fazendo 3-0 na seleção carioca, e aí no segundo tempo as fontes húngaras dizem que os juízes foram intimidados, os jogadores brasileiros começaram a dar pancada adoidado, o árbitro não marcava nada, e a seleção carioca conseguiu empatar em 3-3. Ele organiza outra visita do Ferencváros em 1931. Entre 29 e 31, ele passa pelo Galo e pelo Palestra Itália, o Palmeiras. Atual Palmeiras. E, inclusive, o único time brasileiro que consegue derrotar o Ferencváros assim, bonito, limpo, indiscutível na bola, em 29, é o Palestra Itália, treinado pelo Marinetti. 5-2, se não me engano. 5-2, é um dos poucos jogos que o Palestra Itália joga de camisa azul. Da história, sim. E ganha um troféu que está lá na sala de troféus do Palmeiras até hoje e tal. O Marinetti, ele mudou tudo. Ele mudou
dieta de jogadores. Foi o primeiro técnico a prestar atenção na dieta. Depois que ele vai para a Argentina, em 1933, ele teve problemas lá, porque ele estava tentando impedir que os jogadores argentinos comessem uma vaca antes do jogo, né? Essas coisas de aquecimento, preparação tática, treino com a bola, todas essas coisas, até onde a gente consegue estabelecer pela pesquisa com as fontes primárias, foram trazidas no Brasil pelo Marinetti. E sem falar no profissionalismo também. Sem falar no profissionalismo, que em 1932 o futebol já era profissional na Argentina, já era profissional no Uruguai e continuava amador no Brasil. Amador entre aspas, né? Havia o que se chamava profissionalismo marrom, né? O pagamento por baixo da mesa. E é o Marinetti que viaja de Rio para São Paulo. Ele é, nesse momento, treinador do Palestra Itália em São Paulo, está se mudando para o São Paulo Futebol Clube, que será o seu último clube no Brasil. E ele viaja entre Rio e São Paulo para unificar as regras do profissionalismo, porque havia naquele momento muita rivalidade, muita tensão, muita briga entre Rio e São Paulo, associações diferentes. E quem unifica com o seu trabalho diplomático as regras do profissionalismo no futebol do Brasil é um húngaro. Você não sabia disso, espectador, descobriu aqui no Pedro e Cora. Mas é um húngaro. O Jornal dos Esportes, do Mário Filho, que é fundado em 1931, dá um grande destaque ao Marinetti no ano de 32. No ano de 32, o Marinetti é talvez a figura mais destacada do futebol brasileiro, mais admirada, mais paparicada na imprensa. Ele tinha o hábito de visitar as redações dos jornais, tinha essa coisa. Em 1933, ele recebe uma proposta da Argentina. Ele tinha levado um grupo de universitários brasileiros para excursionar na Argentina. Os argentinos ficaram muito impactados com a sofisticação dos treinamentos dados pelo Marinetti e contratam o Marinetti. É curioso porque, naquele momento, nós tínhamos os melhores técnicos, mas não tínhamos dinheiro para competir com a Argentina. Hoje, a Argentina tem todos os melhores técnicos, mas eles vêm trabalhar aqui porque o dinheiro somos nós que temos, né? Pelo menos em comparação com a Argentina. E ele vai para o São Lourenço, né? Ele vai para o São Lourenço, fica 2 anos na Argentina, no São Lourenço, no River Plate, no Racing, conquista vários títulos. E depois desaparece da face da terra. A única coisa que nós temos do Marinetti, depois de 1934, é a certidão de óbito, que diz, de 70, né? Novembro de 1973, morto em Mônaco. Não se sabe onde esse gênio, um dos grandes inventores do futebol brasileiro, passou os últimos 40 anos da sua vida. Esse é o resumo, digamos assim, sumário da história do Marinetti. Mas olha aqui, é uma história sensacional. Sensacional. Agora, eu vou esclarecer uma coisa para você, Delber. Aquele suéter quadriculado que você falou no começo. Sim. Que ele andava no calor do Rio de Janeiro com um suéter pesado. Porque é o seguinte, os imigrantes vinham com as suas melhores roupas. O meu pai veio com as suas melhores roupas, que eram de lã. E o meu pai, anos depois, ainda lembrava desse sofrimento, porque no começo ternos eram caros, roupas eram caras naquela época. E ele falava do sofrimento que era ter que usar aqueles ternos aqui. Os ternos de lã, né? Os ternos de lã e as roupas pesadas, que foi o que ele trouxe, porque você trazia o que você tinha de melhor, o melhor sapato e tal. Então eu acho que essa origem do suéter é essa, sabe? É uma boa explicação, porque ele só tinha um. Dá pra ver. Em todas as fotos é a mesma. Em todas as fotos é o mesmo suéter. Tem uma foto histórica dele, tem uma única foto dele no Botafogo, que é uma vitória do Botafogo sobre o Flamengo, por 5-3. Uma vitória completamente inesperada, o Flamengo era o grande favorito. E essa foto está no livro do Alceu Castro sobre os 50 primeiros anos do futebol no Botafogo. Depois, o período do Fluminense, que é de 27 até 28, aí sim, a gente tem muitas fotos. Aliás, mando um grande abraço para o pessoal do Flu Memória, que me atendeu
com muito carinho, com muita atenção. Eu vasculhei os arquivos do Fluminense, tirei zilhões de fotos, algumas delas vocês vão ver no episódio. E ali no Fluminense também, ele continua com o mesmo suéter. No Palestra Itália, você vê que ele já tinha um terno. Conseguiu comprar um terno. Ele conseguiu comprar um terno. E nesse jogo contra o Ferencváros, que o Palestra Itália ganha de 5-2, ele está com um lenço na lapela, inclusive. Né? Era uma figuraça, o Marinetti. E ele era polemista, ele escrevia para a imprensa brasileira. E o profissionalismo foi uma luta muito grande, porque se você pensar, os 3 grandes jogadores brasileiros da década de 30, né, Diego, vão jogar fora do Brasil. Sim. O Fausto, né, o Domingos da Guia e o Leônidas. Né? Leônidas da Silva, Domingos da Guia e Fausto Maravilha Negra... Todos foram receber dinheiro, né? Todos foram trabalhar no Uruguai no ano de 32, como forma de colocar pressão para que o Brasil adotasse profissionalismo. Exato. Né? É um período também, Delber, em que o então Palestra Itália manda alguns jogadores jogarem na Itália. E isso está direto. E eu conheço essa história um pouco melhor, porque esses jogadores brasileiros que vão para a Itália, eles se tornam estrelas na Itália. Os oriundi, né? São os oriundi, exatamente. E isso reforça essa conexão via futebol, reforça muito os laços da comunidade italiana em São Paulo, o Círculo Italiano, tudo mais, o Dante Alighieri e tudo mais, com a Itália do Mussolini, e isso está diretamente ligado ao fortalecimento no início dos anos 30 da ação integralista brasileira. Muito ligado. Tem resistência dentro do Palmeiras, né? Assim, tem uma briga ali, tem um momento em que o diretor mais ligado da família Matarazzo, né? mais ligado ao fascismo, triunfa. E logo depois a resistência também se insurge contra isso enfim, o legado do Palmeiras nessa época é bem decente, eu acho. E o Diego deu a chave, que é exatamente essa. Assim como você tem uma fascistização imediata junto com Mussolini de parte da comunidade italiana, o anarquismo italiano era tão forte em São Paulo, muito forte, que faz imediatamente tem uma tensão ali, tem um choque dentro da comunidade italiana muito importante. Sim. No Corinthians também havia muitos italianos. Teve um momento em que, acho que não lembro se foi a Lazio, um time italiano veio e contratou o time inteiro do Corinthians praticamente. Né? Então isso estava esse momento aí de 32, 33 até 37. Esse era a conversa do momento no Brasil, era a profissionalização. Né? Agora, tem um momento em que a política invade isso aí também, né? Porque você falou, né? O Marinetti já era técnico do São Paulo, inclusive ele era técnico nesse momento aí do Friedenreich, né? O maior jogador brasileiro daquele momento. E ali em meados de 32 estoura a Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo, né? E aí os paulistas vão tudo para a fronte de batalha. O Friedenreich pega em armas. Acho que ele... Não me lembro qual jogador disse que deu todas as suas medalhas conquistadas, né, de ouro, né, para serem derretidas, né, para financiar o esforço de guerra. O Friedenreich ele monta esse batalhão dos esportistas, e o Marinetti fica aqui querendo ir entre Rio e São Paulo. O que ele faz, né? E o São Paulo teria sido campeão, inclusive, no ano de 32, se o campeonato não tivesse sido suspenso. Porque o Marinetti tem um começo avassalador no São Paulo. No São Paulo são 13 jogos, 12 vitórias e 1 empate, 0 derrotas. O campeonato é suspenso no momento em que o São Paulo está se recuperando das derrotas que tinha tido antes da chegada do Marinetti. Mas está claro que o São Paulo vai alcançar os líderes e vai ser campeão, porque está ganhando de todo mundo. E aí o campeonato é suspenso. Por causa da Revolução. Por causa dos conflitos, digamos, provocados pela contra-revolução, né? Isso. Vamos chamar de contra-revolução, né? E quando o campeonato recomeça, em dezembro,
os clubes em assembleia decidem que não vão jogar o campeonato inteiro entrando no ano seguinte, que vão jogar uma versão reduzida do campeonato, e aí não dá tempo do São Paulo ser campeão. E aí o campeão é o Palestra. É o Palestra. Que é o time que o Marinete tinha armado. Treinado até então. Né? E que tinha treinado até então. No futebol brasileiro, do Sudeste, do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, entre a segunda metade dos anos 20 e a primeira metade dos anos 30, há muito pouca coisa importante que tenha acontecido sem a mão do Marinete. Né? O Jonathan Wilson, a propósito dos húngaros, o Jonathan Wilson, que é um dos nossos jornalistas e pesquisadores de futebol favoritos, ele tem uma frase incrível que depois do Uruguai de 1930, nenhuma equipe ganhou a Copa do Mundo sem um toque húngaro. Do campeonato que a Itália ganha em 1934 até a Espanha de Xavi e Iniesta, todos os campeões das Copas do Mundo têm um toque húngaro. Agora, depois da Copa de 1930, pode falar, Pedro. Depois da Copa de 1930, a Copa de 1930 é a primeira Copa, quer dizer, só teve uma Copa que não teve toque húngaro, é isso? Exatamente. Só existe um campeão do mundo que não tenha sido fundamentalmente informado pela Hungria. Deixa eu te dar o exemplo da Copa de 50. A Copa de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai, dos dois lados tinha o toque húngaro. Mas o que aconteceu naquela Copa, era a Copa mais estudada, né, da história do Brasil. Tem livros e documentários e séries e filmes, e tem muita coisa, e é um material muito rico. Mas quase tudo fala do que estava ao redor do jogo, da campanha política que se desenrolava, do clima de oba-oba da imprensa brasileira, a construção do Maracanã, depois da derrota, o tal complexo de vira-latas desenvolvido pelo Nelson Rodrigues, a discussão sobre o racismo, já que a culpabilização aconteceu em cima de 2 jogadores negros, especialmente do goleiro Barbosa, e toda essa avalanche em volta do jogo acabou impedindo que a gente olhasse o jogo, o que aconteceu naquele jogo, né? Claro, é difícil reconstruir, porque nós não temos os vídeos, mas nós temos as narrações radiofônicas e temos uma bibliografia bem boa sobre como jogava o Brasil nos anos 40, né? O time do Uruguai jogou à la Hungria. O técnico, o senhor Lopes, ele era mais ou menos um relações públicas. O verdadeiro técnico daquela equipe era o seu centro médio, Obdúlio Varela. O Obdúlio Varela comandava o time. E o Obdúlio Varela havia sido treinado no Peñarol pelo Imre Rischel, H-I-R-S-C-H. Nomes húngaros. Emérico Rischel. Emérico, ele se chamava Imre e adotou aqui na América Latina o nome de Emérico, né? Américo Rischel. Imre. O Imre, eu tive um tio chamado Imre. Imre é literalmente Américo. Américo, exatamente. Mas na Argentina, né, e no Uruguai, eles acabaram chamando ele de Emérico. Os nomes húngaros são uma verdadeira confusão, assim, por exemplo. Porque, claro, com a pouca padronização da ortografia naquela época, né? Krushner, por exemplo, virou Kirchner, com S, Brasil, sem S, enfim, você encontra várias... Aqui no Brasil, o grande nome é o Krushner, que era Kirchner e virou Krushner. Em todo caso, para dizer que o Uruguai joga aquela partida contra o Brasil à la húngaro, porque eles jogam com o que naquele momento se chamava back recuado. É uma tática do 1-3-3-3. De tal forma que você tem um zagueiro sempre na sobra, o zagueiro central marcava o centroavante homem a homem, o Ademir foi marcado implacavelmente naquele jogo, e ainda tinha o centro médio na sobra, podendo ir e voltar. Que era o Varela. Um jogador taticamente extremamente inteligente, né? Então, o Zizinho, depois da Copa, disse: todos os times que jogavam no WM nós derrotamos.
mas os times que não jogavam no WM, ou seja, os times que jogavam da forma do Danúbio, a Suíça e o Uruguai, nós não conseguimos derrotar. Exato. Né? Então, assim, a Hungria tem um papel importantíssimo em todos os times campeões do mundo. O Brasil de 58, dirigido pelo Vicente Viola, no 4-2-4, já era. No 4-2-4, inventado meio que simultaneamente no pelos Brasil brasileiros e pelos húngaros. O Vicente Viola tinha sido, em 1957, assistente do Bela Gutmann. Do Bela Gutmann, que é talvez o técnico húngaro mais importante do século XX, né? E ele foi realmente assistente do Bela Gutmann. Ele aprendeu tudo com o Bela Gutmann aqui ali. no São Paulo, né? No São Paulo. Campeão de 57. É um título importantíssimo para a história do São Paulo e é um momento em que o Zizinho, veterano, grande craque carioca, vem jogar em São Paulo e o Zizinho diz: foi só aí que eu realmente joguei. Uhum. Né? Ele tem essa frase de efeito que é, digamos, uma hipérbole. Claro, ele tinha uma carreira incrível. Mas só em 57, no São Paulo, sob o Bela Gutmann, ele realmente jogou, segundo ele próprio. Deixa eu te então a perguntar Hungria uma tem coisa. isso. Pode, segue, Cora. A Hungria ganhou alguma Copa? Não, a Hungria foi vice-campeã 2 vezes. E a Copa de 54 é o grande time, né? O grande time deles é o time de 1954, que encantou o mundo. Uhum. Eles têm uma vitória importantíssima sobre a Inglaterra em 1953, em Wembley. A primeira vez que a Inglaterra perde um jogo dentro de casa. Para um rival continental, né? Sim, fora a Escócia. E esse jogo é fantástico, porque esse jogo tem o vídeo. Nós temos nesse site que a gente sempre recomenda para o pessoal, futbalia, com 2ls.net, tem o arquivo completo do jogo com a narração da BBC, da época. E aí é divertidíssimo, porque o jogo húngaro é um jogo de troca de posições, certo? É um jogo extremamente intelectualizado, em que padrões geométricos são pensados de forma inovadora, os jogadores atacam espaço vazio, etc. E uma dessas inovações húngaras, que a Áustria já tinha feito mais ou menos nos anos 30, mas que realmente viram uma grande coqueluche com os húngaros dos anos 50, é o falso 9, que é simplesmente o centroavante, que em vez de ficar ali na área trombando com os zagueiros, ele sai da área e volta. Ao voltar, ele instala no zagueiro um problema. Acompanho o centroavante ou não acompanho? Se eu acompanhar o centroavante, eu deixo um espaço vazio, um buraco na minha zaga, e os pontas podem atacar. Se eu não acompanho o centroavante, ele volta e vem carregando a bola com superioridade numérica para cima de mim. É fantástico, porque na narração da BBC, você vê o locutor dizendo: esse centroavante húngaro joga no lugar errado, ele está jogando no lugar errado, ele está jogando... Quando o narrador da BBC descobriu que não havia nenhum erro, que eles jogavam assim mesmo, o jogo já estava 4-1. E o locutor da BBC dizendo: it's so strange, he's in the wrong position. Que coisa estranha, ele está na posição errada. Porque, claro, nesse momento a Inglaterra tinha aquela concepção do jogo fixo, de posições fixas, né, do WM. Então a Hungria tem uma história, para voltar à sua pergunta, Corinha, ela tem uma história gloriosa no esporte, mas ela nunca ganhou uma Copa. Ela poderia ter ganhado de 54, deveria ter ganhado de 54. Os alemães ganharam meio na trapaça, né, meio na violência. A Copa de 54 teve... Foi na Suíça, né? Foi na Suíça e ela teve um regulamento muito bizarro. Porque eram grupos de 4, mas os times não jogavam 3 vezes, eles jogavam 2 vezes. Ou seja, você só enfrentava 2 adversários dos outros 3 que havia no grupo. E a Alemanha escala reservas contra a Hungria, eles caem no mesmo grupo na primeira fase, e a Hungria ganha deles de 8-3. Mas a Alemanha escala reservas para dar pancada nos jogadores húngaros. E dão pancada. A pancada comia solta naquele momento, né? Os jogadores não eram expulsos por dar um pontapé no adversário. E o Puskás, um dos 10 maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o maior craque húngaro de todos os tempos, ele é espancado naquele jogo, que era um jogo que não valia nada, porque era da primeira fase, os 2 iam classificar do mesmo jeito. E
ele joga a final no sacrifício. Contra a própria Alemanha. Contra a própria Alemanha, exatamente. A Alemanha chega na final. E havia naquela equipe húngara uma coisa que se repetia quase todos os jogos, que eles começavam quase todos os jogos ganhando de 2-0, com 10 minutos. Sim. Assim como aconteceu em Wembley em 53. Exatamente, contra o Brasil em 54. Que tem um jogo contra a seleção brasileira nas quartas de final, que é uma pancadaria chamada Batalha de Berna. Batalha de Berna, que o Brasil apela e tal. O Brasil também desce o sarrafo na Hungria, mas acaba perdendo por 4-2. Isso. Né? Agora, essa grande geração húngara, chamada os Magyários Mágicos, depois eles acabam, em 56, né? O poder soviético chega em Budapeste com a mão pesada e muitos acabam sendo expurgados, né? Exato, aí morre, em 56 morre. Assim, eles ainda têm uma boa participação em 66. O próprio Puskás vai para a Espanha, vai para Espanha jogar no Real Madrid. Joga no Real Madrid, depois joga até na seleção espanhola, né? Então... A era de ouro do futebol húngaro é destruída pelos tanques soviéticos. Isso é um fato histórico indiscutível. Deixa eu fazer 2 comentários nessa longa história que vocês contaram desse papel da Hungria na história do futebol. Porque, em essência, vocês estão desenhando, os ingleses inventam, os escoceses botam um toque de graça e os húngaros intelectualizam e, portanto, sofisticam o futebol, né? 2 coisas que me ocorrem. A primeira, por um fascínio pessoal meu, mas eu imagino que Delber e Diego, por conta das suas áreas originais de estudo, entendo o que eu vou falar. Essa coisa dos cafés, a partir do iluminismo na França, mas principalmente no século XX, justamente aí no Império Austro-Húngaro, né? Os cafés de Viena, os cafés de Budapeste e tudo mais. Cara, a democracia moderna nasce nesses cafés. A ideia de opinião pública, sem dúvida. A ideia de opinião pública essencialmente eram as pessoas que podiam estar nos cafés lendo o jornal e conversando entre si. Exatamente. E eu acho fascinante aquilo que nós entendemos como democracia moderna, que é essa democracia que se estabelece, que você tem esse período aí na primeira metade do século XX de uma democracia oligárquica nos países, né? E ela se democratiza de fato, aumenta colégio eleitoral, mulher pode votar, preto pode votar, gente que não tem posse pode votar, é uma coisa a partir da segunda metade do século XX. E esse troço é muito consolidado nessa gente intelectualizada conversando dentro desses cafés. E esses caras são também quem inventa o futebol ao mesmo tempo. É isso? É isso. Eles inventam uma forma de se jogar futebol que os ingleses não haviam pensado possível. A Inglaterra ficou décadas iludida na ideia de que eles eram os melhores. Né? Isolados, né? Como isolados do mundo. A Inglaterra não participa das 3 primeiras Copas. Não aceita vir, né? Não aceita jogar. Quando vem, perde. Quando vieram finalmente para jogar a Copa de 50 no Brasil, eles perderam para os Estados Unidos. Aquele jogo é considerado a maior zebra da história das Copas. Um time de amadores americanos bate a renomada seleção inglesa. Mas é verdade, Diego, preciso dizer que eles dominaram o jogo. Os ingleses dominaram o jogo. O goleiro americano pegou tudo e tal. Então, aquela derrota para os Estados Unidos... Não em Belo Horizonte, né, no campinho do América, Campo do Sete, se chamava na época, hoje Estádio Independência, ela é uma derrota chocante, mas ela não parece... Os ingleses sabiam que eles deveriam ter vencido aquele jogo, né? O amistoso contra a Hungria, em 1953, é outra história, porque os ingleses não viram a bola. Eles, assim, o jogo terminou 6-3, porque o juiz inventou um pênalti para a Inglaterra, anulou 2 gols legítimos da Hungria. O juiz fez o que pôde. Mas era um jogo para ter sido 9-1, 8-1. Tanto é assim que a Inglaterra pede a revanche em Budapeste. Em Budapeste, sim. No ano seguinte. E aí eles perdem de 7-1. Aí sim, com a arbitragem neutra, a Hungria ganha de 7-1. Esse jogo do 6-3...
É muito impressionante, porque é a primeira vez que os ingleses estão vendo troca constante e sistemática de posições. É a primeira vez que eles estão vendo um centroavante que volta e deixa aquela dúvida na cabeça do zagueiro. Sigo ou não sigo? Se eu sigo, fica um buraco atrás de mim. Se eu não sigo, ele vem para cima de mim com a bola dominada em superioridade numérica. Essa dúvida da Inglaterra, ela se repetiria no Manchester United de 2009, que não consegue marcar o Messi, que está jogando de falso 9, e aí, igualzinho o húngaro Ideguti tinha feito em 53. Então, você puxou agora o fio do Messi, e porque a gente pode dizer, né, depois da década de 50, a influência húngara ela vai por dois caminhos. Tem aqui no Brasil o 4-2-4, né, que vai ser toda a escola brasileira, a geração de ouro vai ganhar 3 Copas do Mundo, né, depois vai virar 4-3-3, vai ser o que é o futebol brasileiro até os anos 80, 90. E do outro lado, a influência também tática húngara na Holanda, né? Sobretudo com a ideia da movimentação constante, troca de posições e um jogador na sobra, né? E aí com a contribuição propriamente holandesa, a ideia da pressão, né? Já nos anos 70, e que vai depois, através do Rinus Michel e do Cruyff, que vão ser as pontes, vai chegar em Barcelona. Isso. Né? E aí a gente vai chegar no Messi. Então a gente vai ter 2 fios, né, que saem da Hungria e vão chegar no o futebol brasileiro dominando na década de 60, 70, e depois a influência holandesa e catalã, espanhola, né, que vai ser o futebol propriamente moderno que a gente tem hoje em dia, né? Com a ideia do falso 9, que a gente já falou do Sindelar. Quer dizer, não falamos do Sindelar, mas é outro nome importante, né? É austríaco dos anos 30, depois o Hidegkuti, que já citamos várias vezes dos magiares mágicos dos anos 50, o próprio Cruyff, né? E chegamos no Messi. Contemporaneamente, né? Sobre a Hungria, gente, tem um livro aqui que eu quero sugerir. Não é um livro que eu vou sugerir hoje, não, mas é um livro para quem quiser se aprofundar. Não tem em português, infelizmente esse não saiu em português ainda. É do Jonathan Wilson, se chama The Names Heard Long Ago, How the Golden Age of Hungarian Soccer Shaped the Modern Game. E é fantástico, porque para você pesquisar húngaro no futebol, você tem que viajar o mundo inteiro, né? Porque eles se espalharam pelo mundo inteiro. É uma diáspora gigante. Mas é o mundo inteiro mesmo. Pensa assim, Austrália. Quem levou o futebol para a Austrália de verdade foram os húngaros. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Sim. O Puskás, depois de toda a carreira dele na Hungria, no Real Madrid, etc, etc, ele vai levar o futebol para a Austrália. E tem um documentário que saiu agora que é espetacular, que mostra o Puskás gordo, mas gordo imenso, sabe assim? Gordo com aquelas barrigas gigantescas, que você não vê o pé do sujeito. O Puskás, muito, muito gordo mesmo, pegando a bola no meio-campo, já com 55, 60 anos de idade, 50, e distribuindo a bola com aquela perfeição, batendo faltas no ângulo que o goleiro não pega, etc. Isso deu um impulso ao futebol na Austrália que ele não tinha tido antes, né? O papel da Hungria na configuração do futebol brasileiro é ainda muito maior do que isso que a gente está podendo apresentar aqui. Tem a história do Dori Krüschner no Flamengo e no Botafogo, tem a história do Bela Guti. O Bela Gutmann, depois de passar pelo Brasil, ainda vai para Portugal e é o maior técnico da história do Benfica, né? Exatamente. Vai ser campeão europeu. Tem a famosa história da maldição, né? Que ele diz que os portugueses não pagaram a ele, e ele diz, então vocês nunca mais vão ganhar um título europeu depois de mim, né? E não ganharam. Até hoje não ganharam mais. Vão perder todas as finais, e é verdade que o Benfica chegou a algumas 6 finais, por aí, de Copa Europeia, e perdeu todas, depois da maldição do Bela Gutmann. Até hoje, né? Tá aí. Então, sim, é uma história ainda muito pouco contada, viu? Porque a gente tem a ideia, as pessoas que trabalham com futebol, mesmo as pessoas que comentam futebol cotidianamente, tem um pouco a ideia de que o futebol chegou ao Brasil pelos britânicos e depois nós, endogenamente aqui, só como produto dos quitutes da nossa mestiçagem, criamos o futebol brasileiro.
Não foi bem assim, né? O que a gente chama de brasileiro no futebol está muito atravessado por contribuições húngaras, das quais o Marinetti é a primeira, a mais auroral. Enfim, sem querer tirar também a nossa contribuição, né? E também outro senso comum que a gente repete é de que não precisa de tática, né? Não precisa de preparo físico, o craque faz tudo, esses craques que são forjados aí jogando futebol na pelada na rua ou na várzea. E não é bem assim, né? Porque tanto com a contribuição húngara como também com os próprios técnicos também brasileiros, então quando chega o Dori Krush, né, aparece o Flávio Costa primeiro, né, isso nos anos 30, 40, e depois o Bela Gutmann chega nos anos 50 e o Feola é ali auxiliar dele. Então são os técnicos que pensaram a escola brasileira de futebol, né? Mas as grandes conquistas brasileiras sempre teve uma aplicação tática muito grande. Muito grande. É um mito achar que o Brasil só ganhou aquelas Copas do Mundo porque tinha o talento de Pelé e o talento de Garrincha. Claro que o talento de Pelé e o talento de Garrincha foram chave, mas a preparação do Brasil para aquela Copa foi muito profissional, a Copa de 58. O Brasil levou psicólogo, levou dentista. Coisa que não se fazia, né? Não, coisa que não se fazia. Eu perdi a conta de não me lembro quantos dentes foram extraídos, porque a turma que vinha das classes populares, né, grande maioria dos jogadores, vinha das classes populares, né? Todo mundo com cárie, com dente apodrecido, com dor de dente e tal. Exato. A preparação brasileira foi muito profissional. Não foi assim, solta o Pelé, solta o Garrincha e eles ganham o jogo sozinho. Não tem isso no futebol. Em 70 também, né? Muitas vezes a gente menospreza, né, a preparação física. Em 70, a seleção do Tri, que certamente é o maior time de todos os tempos, também ganhava os jogos no segundo tempo, muitas vezes, né? Assim como eram os times do Marinetti lá nos anos 30. Nos anos 20 e 30. Tem que ter imposição física também, né? Só o talento não é suficiente, né? Embora seja muito importante, sem dúvida nenhuma. Então, diga. Não, vai. Encerra seu raciocínio. Eu ia só concluir dizendo que o futebol tem o lado espontâneo, mas tem que ser pensado também. E que isso foram os húngaros que ensinaram a todos, né? A gente tem que pensar o que vamos fazer antes de fazer, né? Então era isso. Meio de Campo, sexta-feira de manhã no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast, é isso? Isso mesmo. Toda sexta. Essa sexta agora é o episódio sobre o Marinetti, justamente. Opa, esse eu quero assistir muito. E a gente tem uma tradição aqui que a Cora costuma terminar programas recomendando um livro. Essa missão é de vocês hoje. Combinados. Eu vou recomendar, combinamos, né, Diego, de recomendar. Não temos em mãos aqui porque, enfim, eu estou longe da minha casa e... Não tem problema. Mas é um livro fácil de encontrar, do Jonathan Wilson. O mesmo autor do livro dos... O mesmo autor do livro que eu mostrei para vocês sobre a Hungria, o livro dele sobre a história das táticas. O jornalista britânico. Jornalista inglês. O livro se chama A Pirâmide Invertida. E tem a história das táticas no futebol. Tem facilmente aí em qualquer livraria, tem na Amazon. Quem traduziu o livro para o português... O André Kfouri. É o filho do Juca Kfouri, o André Kfouri. O livro pega desde a codificação das regras do futebol em 1863 até as últimas equipes do Guardiola. A última edição é de 2023, por aí. E ele conta a história de como o jogo tem sido jogado. Ao contrário da grande maioria dos jornalistas ingleses, o Jonathan Wilson é um poliglota. Ele fala alemão, fala espanhol, o português dele é bastante razoável, ele é capaz de ler outras línguas e viajou muito pelo mundo. Então ele realmente conta a história do futebol no mundo, ele conhece muito sobre o Brasil. Por exemplo, como foi que começaram a jogar com uma linha de 4 zagueiros? Era uma pergunta difícil de responder antes desse livro do Jonathan Wilson, né? Que ele explica como os húngaros e os brasileiros inventaram a linha de 4. Paralelamente, né? Paralelamente, exatamente.
Então você vai ver como se jogava no final do século XIX, você vai aprender muito sobre a cultura dos cafés em Budapeste, Viena, no final do século XIX, começo do século XX. Essa coisa da linha de 4, ele vai descobrir o Martim Francisco, um técnico que pouca gente ouviu falar, exatamente, que é um técnico do Vila Nova, de Nova Lima, né? Um time pequeno lá de Minas, né? De Minas Gerais. O primeiro time a jogar com linha de 4 no Brasil é o Vila Nova de Minas Gerais, em 1951. Martim Francisco. E o Jonathan Wilson descobre isso. E aí, exatamente, conta essa história nesse livro. Descobre isso, porque na cabeça da grande maioria das pessoas era o Flamengo do Freitas Solis. O paraguaio Freitas Solis. O paraguaio Freitas Solis, que é o primeiro time de linha de 4 realmente famoso, que é tricampeão carioca nos anos 50. Mas, enfim, esse livro do Jonathan Wilson não está escrito em tatiquês. Dá para qualquer leitor que gosta de futebol seguir o fio da meada. Você vai entender o que é um WM, por que nos anos 30, 40, o planeta inteiro jogava no WM. WM é 3, 2, 2, 3. Nas Ilhas Britânicas você representa o campo começando do ataque e voltando para a defesa. Então, o ataque tem a forma de um W e a defesa tem a forma de um M. Você vai entender por que se desenvolveu esse esquema, por que ele dominou o planeta quase todo, durante quase 3 décadas, as várias táticas depois, a partir dos anos 50, o nascimento do futebol, pressão. O ferrolho suíço, o verru. O ferrolho suíço. Que depois vai virar catenaccio na Itália. O catenaccio italiano. Enfim, como se joga o jogo? Como se tem jogado o jogo ao longo desses 162 anos de história que ele tem. O livro do Jonathan Wilson é o melhor guia, assim, disparado, né? E uma narração deliciosa, né? Ele faz sempre as vinculações também com jogos-chave. E o contexto também histórico, né? Então a gente vê que as táticas elas se desenvolvem por trocas culturais também. Então a gente ficou aqui contando muito dos húngaros no Brasil e em outros lugares. E isso era assim que as táticas iam evoluindo, né? As pessoas viajavam, levavam diferentes concepções, maneiras de jogar, e essas novas concepções iam se adaptando em cada contexto, né? E o Wilson conta isso com uma maestria que é delicioso de ler. É delicioso de ler, é gostoso, dá pra... Você realmente se diverte lendo. Mesmo quem não é fanático por futebol como a gente, eu acho que vale a pena conferir esse livro. Delber, Diego, olha, grande papo. Muito obrigado. E eu já tenho um programa para sexta de manhã. Opa. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Corinha. Meninos, a Corinha não gosta de futebol, mas ela gosta de me ver falar de futebol. Isso. Sorry, periferia. Exatamente. Eu vou te dizer que foi uma conversa extraordinária e que eu ampliei a minha ignorância de uma forma fantástica. Falou, pessoal. Obrigado, gente. Muito valeu. Obrigado por nos receber. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube, já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas, eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.